Bora lá então, queridos. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 37, verso 5. Amém? Diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eu quero que a gente faça um coro aqui agora. Vamos repetir todo mundo junto esse verso. Vamos lá? 1, 2 e... confia nele e o mais ele fará. Amém. Você recebe essa palavra na sua vida? Amém? Queridos, eu acredito que a maioria de nós em algum momento já leu esse versículo, esse salmo, né, que é o Salmo 37, ou já ouviu, ou até já falou para alguém, aquela pessoa que em algum momento da vida está passando por adversidades, né, por momento difícil, e a gente chega lá e recita esse salmo para a pessoa: olha, entrega, confia, né, vai dar tudo certo. Agora, o que é engraçado é que quando a gente fala para os outros, parece que a gente tem tanta fé, né? Parece que a gente tem tanta propriedade em falar isso para alguém. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Mas quando a coisa é com a gente, quando somos nós que temos que fazer essa escolha, a gente percebe que não é tão fácil assim quanto parece essa entrega, não é mesmo? Você concorda comigo? No conceito bem prático da palavra entrega, significa abrir mão de algo, abrir mão de alguma coisa. No caso aqui, o salmista estava dizendo: entrega o quê? Entrega o teu caminho ao Senhor. Significa entregar o controle da nossa vida nas mãos dele e confiar. Olha o próximo passo. Só coisa boa, e é mesmo. O difícil é a gente conseguir fazer, né? Mas é tudo de bom. Entrega é entregar a nossa vida nas mãos do Senhor e confiar, descansar que Ele sabe o que faz, que Ele está no controle da nossa vida. Agora, o interessante é que a raiz dessa palavra, entrega, no grego, ela significa rolar. Que interessante, né? A gente tem aquela ideia de pegar algo e entregar. Mas na raiz dessa palavra significa rolar, deixar rolar. Ou seja, é como se eu estivesse carregando algo. E então eu deixo rolar. Eu entrego. Eu tiro daqui, eu deixo rolar, eu entrego. Por isso que a entrega, ela é tão difícil. Porque isso significa que eu perco a posse. Eu perco o controle. Sim ou não? Quando você entrega algo, você perde a posse daquilo que você entregou. Você perde o controle, aquilo não está mais nas suas mãos. Agora, não existe evangelho sem entrega. E, na verdade, o evangelho, ele é sobre entrega. A Bíblia nos diz que Deus, ele fez o quê? Ele entregou o seu filho. O filho entregou a sua vida. E agora nós somos desafiados a entregar a nossa como resposta ao Senhor. Amém? E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Sobre o poder da entrega. Queridos, se nós compreendêssemos o poder que há na nossa entrega ao Senhor, nós não teríamos tanto medo. Nós não resistiríamos tanto como nós costumamos fazer. Ou é só eu que tenho dificuldade de entregar, confiar, descansar? Então, Jesus amado, nem se fala. Não é? É um desafio para nós, neste tempo, nessa geração que a gente vive, a geração do estresse, a geração dos ansiosos. Não é? É tão difícil para nós, muitas vezes,
colocar essa palavra em prática. É uma palavra verdadeira, é uma palavra bonita, sim. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Mas quando nós estamos vivendo momentos nas nossas vidas, que nós somos desafiados a entregar algo ao Senhor, e geralmente a entrega, ela é dolorosa para nós. Geralmente entregar é ligada a uma renúncia que nós precisamos fazer. Então, não é algo fácil, mas vale a pena. Sempre valerá a pena. Amém? Abra sua Bíblia aí em Êxodo, capítulo 1, no verso... Vamos começar aqui no verso 22 e vamos seguir para o capítulo 2. Diz assim: Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nasceram aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias, que lhe sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino, cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Amém? Queridos, esse texto aqui que nós lemos, como você pôde acompanhar aí, nos conta da história de Moisés, do momento em que Moisés nasce, né? O povo de Israel estava escravo no Egito há muitos anos, e era um povo que se multiplicava com facilidade. Então, o que Faraó faz? Ele baixa um decreto. Lá atrás, no texto anterior, no capítulo 1, ele diz que era para todas as parteiras matasse a criança já no ato do nascimento. Mas você vai ver que as parteiras, elas sentiam compaixão e não tinham coragem de matar as crianças. E o povo continuou se multiplicando. Então, Faraó baixa um decreto, dizendo que todos os meninos fossem lançados no Nilo. E naquele momento, você pensa aí, você que é mãe, você que é pai, um decreto desse, né? A gente já está aí cansado das palavras decreto, mas enfim, um decreto deste que toda criança, de que todo bebê, menino, fosse morto. Eu sou mãe de 2 meninos, eu não consigo nem imaginar, cogitar uma coisa dessa. Que momento difícil esse que Joquebede estava vivendo. E então você vai ver que diante de toda aquela situação, aquelas circunstâncias que elas estavam vivendo, ela precisa tomar uma decisão, né? Ela precisa fazer uma escolha. A Bíblia diz que ela ainda conseguiu criar Moisés ali, escondendo ele por 3 meses. Mas quando essa perseguição se intensifica, ela precisou fazer a escolha mais difícil da vida dela, né? E são nos momentos de maior pressão em que são exigidos de nós as maiores entregas.
São exatamente nesses momentos. E nós não conseguimos mensurar a pressão, a dor, a tristeza, o medo dessa mãe diante de escolhas tão difíceis que estavam diante dela naquele momento. Sabe, queridos, existem momentos que Deus ele vai provocar em nós uma entrega. Ele vai nos provocar a entregar a Ele aquilo que Ele está requerendo de nós. Parece complexo, não? Mas existem momentos que Deus, Ele age assim conosco. E Joquebede estava nesse momento, onde ela não tinha muitas escolhas. Ou ela deixava a criança ser jogada pelos soldados no rio Nilo, ou ela, como ela fez, um cesto e colocou a criança dentro e entregou nesse mesmo rio, que estava cheio de crocodilos famintos, né, esperando ali ser alimentados. E nesse momento ela teve que fazer a escolha mais difícil da vida dela. Sabe, eu fiquei me perguntando, o que fazer neste momento onde nós somos pressionados por todos os lados? Alguém que já se sentiu assim, vivendo aquela situação da sua vida, aquele momento que você se sente pressionado por todos os lados, você pensa assim, não tem jeito. Não tem saída. É aquele ditado que a gente escuta muito, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Era mais ou menos isso que estava acontecendo ali. Aquele momento em que ela olha para um lado, o que eu posso fazer? Não tem saída. Você tenta calcular, não, eu posso voltar, mas eu não posso voltar, porque o soldado está lá. Não, mas eu posso avançar, eu não posso avançar. Eu posso ficar parada, de todo jeito ia dar ruim. Para ela, a sensação que se tinha é que já era, que não tinha jeito, que não tinha solução, sabe? Então, nesses momentos que a gente se sente pressionado de todos os lados, de todas as formas, olha aqui para mim, irmãos, não dispersa não. Nesses momentos, o que a gente faz? Você já perguntou para Deus? Deus, tá bom então, eu não tenho para onde ir, não tem o que fazer, o que eu faço agora? Sabe o que você faz? Entrega. Deixa rolar. Entrega. Quanto maior a pressão que nós estamos vivendo, maior será a entrega que Deus está requerendo de nós. E existem momentos nas nossas vidas, irmãos, que nós vamos ser desafiados por Deus, provocados por Ele. Momentos que vão nos doer profundamente, mas para fazer entregas, que não serão tão fáceis assim para nós, mas que serão necessárias. E nós sempre somos submetidos a grandes pressões, né? Há momentos de provações, ou ninguém aqui passa por provação, por adversidades, por momentos difíceis, mas existe aqueles momentos, eu quero que você se lembre daqueles momentos em que a gente se sente espremido de todos os lados, em que a gente se sente cercado e que a gente não entende o que está acontecendo ou por que está acontecendo, né? E vem tantas perguntas, tantos questionamentos dentro de nós. Por que Deus está me permitindo? A gente geralmente quer, né, cobrar de Deus, muitas vezes atribuir culpa a Deus. Por que Deus está me permitindo passar por isso? E a gente muitas vezes, ou a maioria delas, não entende o agir de Deus, sabe? Mas nesse momento, tudo que a gente não pensa que Deus está requerendo de nós é a nossa entrega. Sim ou não? A gente pensa muitas vezes que Deus está querendo nos punir, que Deus está querendo nos castigar, que Deus, sei lá, está querendo se vingar de nós por causa dos nossos erros, por causa dos nossos pecados. A gente pensa que o mundo está contra nós, que todas as situações convergem contra nós. A gente pensa de tudo, mas uma coisa que a gente tem dificuldade de pensar muitas vezes é o que Deus está querendo de nós, é a nossa entrega. Sabe, isso me levou a pensar no momento de maior pressão que Jesus viveu, Ele fez a sua maior entrega. No momento de maior dor,
pressão, angústia de morte, naquele momento lá no jardim de Getsemane, que a Bíblia nos diz, que ele diz para os seus discípulos assim: olha, a minha alma está profundamente angustiada até a morte. Olha o nível de pressão que Jesus viveu. E ele vai então por aqueles momentos que a gente sabe que ele ora ao Pai por 3 vezes. E ele pede ao Pai que, se possível fosse, passasse dele aquele cálice. Que, se possível fosse, o Pai livrasse ele daquele momento que ele estava para enfrentar. A maior batalha de Jesus foi aqui no Getsemane. Foi aqui onde ele travou essa batalha interior, onde o peso dos nossos pecados estava sobre ele, e ele ora ao Pai para que, se possível fosse, o Pai livrasse ele daquele momento, livrasse ele daquela dor, daquela angústia. E quando você vai para Lucas, o evangelista, ele diz que a angústia que Jesus viveu, a pressão que ele viveu foi tão grande a ponto do seu suor, você consegue imaginar isso? O suor dele se tornou em gotas de sangue. Tamanha angústia ele viveu. Mas em meio à maior pressão da sua vida, a maior dor que ele estava ali, aquela pressão interna que ele estava vivendo, ele se entrega à vontade do Pai. E ele diz: todavia, seja feita a tua vontade e não a minha. Sabe, queridos, e existem momentos em que nós teremos que entregar as nossas vontades no altar de Deus. A vontade de Jesus, quando a gente vê ali naquele exato momento, não era ir para a cruz, não era carregar o peso dos nossos pecados. Naquele momento, como homem, aquilo que ele estava sentindo, a vontade dele não era essa. Mas mesmo diante da sua maior dor, do seu maior momento de angústia, ele então se rende à vontade do Pai. Sabe, queridos, talvez você esteja vivendo fortes pressões. Talvez não a ponto de suar gotas de sangue, creio eu, né? Mas sejam elas externas ou internas. E talvez você não entenda o porquê você está vivendo isso. Talvez você não entenda o porquê o Senhor está te permitindo passar por essas pressões. Pode ser que Deus esteja te provocando a fazer entregas maiores. Pode ser que o que Deus está requerendo de você seja a sua entrega. Não é te castigar, não é te punir. Pode ser que Deus está pressionando você a fazer entregas maiores, em níveis maiores, que talvez até hoje você ainda não fez em direção a Ele. E como eu disse, quando a gente fala de entrega, a gente sente aquele apego no nosso coração, porque nós temos dificuldade de entregar algumas coisas ao Senhor. E há uns anos atrás, antes da gente ser pastores na Alcance, assim que a gente chegou na Alcance, né, a gente estava só a pereba, como diz. Só a pereba, só não queria mais ministério. Eu cheguei na Alcance assim, não, eu quero só uma igreja para congregar, não quero mais saber de ministério, não quero mais liderar célula, não quero mexer com gente, quero uma igreja só para sentar no banquinho e congregar. Foi assim que a gente falou para o pastor Deigman, né? Não quero mais, não quero nada de ministério, né? E queridos, então a gente começou esse processo nosso de resgate, não sai a palavra, de resgate, sabe? E dentro deste processo, muitas coisas, eu lutei com Deus, mas eu lutei com Deus, quase igual Jacó. Eu lutei com Deus porque eu não queria ceder de jeito nenhum. Eu não queria voltar para o ministério de jeito nenhum. Porque foi um lugar onde eu fui ferida, mas também foi um lugar onde eu fui muito curada, só que eu demorei para entender isso.
E eu lutei muito com Deus, a gente estava vivendo a nossa vida bem, a gente já tinha vivido por ministério, 100% por ministério integral há muitos anos, né? E neste momento a gente estava numa outra vibe na nossa vida, né? Vivendo bem, né? Bom trabalho, com dinheiro, eu estava achando tudo aquilo maravilhoso, sem estresse. Eu falei, pronto, é isso aqui que eu quero para mim agora. Quero saber de ministério, mais não. E aí Deus nos traz de volta para Goiânia. A gente já tinha se mudado aqui para Brasília. E depois Deus trouxe a gente de volta para cá. E eu digo que Deus começou, Ele só não nos avisou, que Ele começou esse processo de resgate nosso para o ministério. Irmãos, mas eu lutei muito com Deus, muito. Eu dei mais trabalho ainda. Eu falava, não quero de jeito nenhum. O marido, ele já cedeu mais rápido, eu não. E dentro de mim, eu não conseguia cogitar essa hipótese. Estava tudo indo muito bem. A gente tinha comprado casa, a gente tinha comprado carro zero. E eu pensava assim, não, é isso aqui. Eu vou querer ministério para quê? Não quero, não. Irmãos, e nessa minha resistência, Deus começou a mexer de um jeito nas estruturas, para tentar, ou para nos forçar, nos levar por esse caminho, não sei se essa é a palavra, forçar, mas de entrega, de rendição. E tudo aquilo que eu tinha colocado no meu coração, que não era o Senhor e o chamado do Senhor, Deus tirou. Dentro de menos de um ano, eu acho, né, meu bem? A gente ficou sem a nossa casa, a gente teve que vender a nossa casa, a gente teve que vender o nosso carro, a gente ficou com a roupa dos corpos e com os móveis lá, né? E os meninos, glória a Jesus, que esses Deus não tirou, obrigado, Jesus. É porque eu não fui tão rebelde, né, irmãos, que vai saber. Mas, enfim, tamanha era a minha resistência, a minha relutância de não ceder para Deus, de não entregar, de não me render. E foi chegando num ponto, irmãos, é porque não dá tempo de contar tudo aqui, sabe? Que Deus, Ele foi mexendo de um jeito na gente, assim, mas de um jeito. Deus fechou todas as portas de emprego para esse homem, irmãos, não tinha lugar nenhum no mundo que queria esse homem para trabalhar. Não tinha. Carro fundia o motor, e ficamos de a pé. E, irmãos, era só a bênção de Jesus. E eu lá, relutante, Deus, eu não quero voltar para o ministério. Deus, eu não quero voltar, eu não quero voltar. E aquela luta com Deus, sabe? Até que chegou um dia que eu não aguentei mais. Eu falei, Deus, eu me rendo. Eu me rendo. Eu me entrego tudo. Eu desisto. Sabe? Mas muitas vezes nós nos colocamos neste lugar, onde nós resistimos a essa entrega, onde nós não queremos ceder para Deus, e muitas vezes Ele precisa nos levar por alguns caminhos onde vai doer em nós. Ele precisa mexer na nossa estrutura, naquilo que nós colocamos no nosso coração, que não é Ele, que não é mais importante do que Ele, para nos levar a entregar a Ele aquilo que Ele está esperando de nós. E Ele faz isso porque Ele nos ama tanto. Irmãs, como eu sou grata a Deus hoje. Eu falo, Senhor, obrigado, porque só o Senhor mesmo para fazer isso. Obrigado, porque o Senhor perdoou todas as vezes que eu desdenhei do seu chamado, do ministério do Senhor. Por que eu estou dizendo isso aqui para você, querido? Porque talvez você hoje se encontre assim também. Resistindo àquilo que Deus está esperando de você, resistindo à entrega, talvez seja diferente em áreas diferentes, mas todos nós temos, talvez resistindo essa entrega. Mas eu quero te dizer que não vale a pena lutar contra Deus. Não vale a pena, primeiro, porque Ele tem o melhor para nós, ainda que a gente não entenda os meios que Ele usa para nos levar a este lugar. Mas Ele sempre tem o melhor para nós. E glória a Deus, porque Ele não desiste de nós. Amém? Glória a Deus, porque Ele não desistiu de mim. E glória a Deus, porque Ele não desistiu de você, porque eu sei que não é só eu que tenho dificuldade de entregar, não, irmãos. Agora, toda entrega vai exigir de nós fé. Quando Joquebede coloca Moisés dentro daquele cesto e solta ele num rio cheio de crocodilos,
para que a vida do menino fosse poupada, ela precisou exercer sua fé, sim ou não, irmãos? Sim, né? E muita fé. Ela teve que exercer a sua fé naquele momento, sabe? Parece até contraditório, que para salvar aquele bebê, ela teve que soltar ele num cesto dentro de um rio, cheio de crocodilos, para salvar a vida dele. Mas o interessante é que a nossa fé, ela é contraditória aos olhos humanos. A fé nos levará por caminhos contrários às expectativas humanas. Sempre assim que Deus faz. A fé, ela funciona dessa forma. Ela sempre vai trabalhar contra as expectativas humanas. Parece que são até loucuras algumas vezes. Mas é exatamente a operação da fé. É a fé entrando em ação. Porque é naquele momento em que tudo aquilo que você podia fazer, você fez. E você não tem mais o que fazer. Aí sim, né? Você entrega. E aí sim, nós precisamos exercer a nossa fé, crendo que Deus, Ele é fiel e Ele vai cuidar da nossa entrega. Ele vai cuidar de tudo aquilo que nós depositamos na presença dEle, nos pés dEle. Então, com absoluta certeza, não foi fácil para ela essa entrega. Mas naquele momento ela precisou fazer essa escolha. Ou ela entregava essa criança às correntes do Nilo, ou ela mantinha o menino por um momento, mas poderia perdê-lo para sempre. Ela poderia ter lutado para permanecer com Moisés do lado dela, e esse é o desejo de toda mãe, sim ou não, irmãs? Esse é o desejo de toda mãe. Ela poderia ter feito isso? Poderia, mas naquele momento ela tinha duas escolhas, e parecia que de todo jeito ela ia sair perdendo. Parecia que não tinha saída, mas foi onde a fé entrou em ação. E ela decide abrir mão daquilo que era caro para ela, daquilo que era precioso para ela, crendo que Deus daria destino à sua entrega. Joquebede não entregou Moisés ao Nilo, Joquebede entregou Moisés ao Senhor. E tudo aquilo que nós entregamos aos cuidados do Senhor, jamais se perderá. Vou repetir, tudo aquilo que nós entregamos aos cuidados do Senhor, jamais se perderá. Sabe, queridos, e quando nós retemos aquilo que o Senhor está requerendo de nós, será por pura perda. E eu posso te dizer isso com autoridade. Quando nós retemos aquilo que o Senhor está requerendo de nós, nos será por pura perda. Mas quando nós entregamos a Ele, tudo aquilo que nós depositamos na presença dEle, jamais se perderá. Sabe, então, os danos de reter, os danos de não entregar, vai redundar em prejuízos muito maiores. Os danos de você não entregar a Deus aquilo que Ele está requerendo de você, vai te trazer prejuízos muito maiores do que você pensa que terá entregando a Deus aquilo que Ele está te pedindo. Porque nas mãos dEle, nada se perde. Nada se perde. E Hebreus 11:1 diz assim, que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se podem ver. A fé, ela é o fundamento. E toda entrega que nós vamos fazer para Deus, nós precisamos exercer a nossa fé. Só é possível por meio da fé. Porque muitas vezes vai parecer loucura, sim. Muitas vezes as pessoas vão olhar para você e dizer, você está doido de fazer uma coisa dessa. Sabe o que eu acho interessante? Quando, assim que nós decidimos, não, Senhor, nós dizemos sim de volta para o ministério. Vamos lá, estamos juntos. E nós fomos desafiados a voltar, né, e ficar, na época eu acho que era meio período, né, pelo ministério aqui, o pastor Deigma já tinha ido, e a gente topou o desafio. E, de repente, irmãos, todas as portas se abriram de emprego para esse homem.
De repente, foi só a gente fazer a entrega que Deus queria de nós. De repente, as portas se abriram, mas sabe para onde? Para outros estados. Não era para Goiânia. Não era para cá, para essa igreja. Para Brasília, para trabalhar num banco, um salário ótimo. E aí, o que a gente teve que fazer? Dizer não. Você está vendo como Deus muitas vezes faz conosco? Os caminhos que Deus nos leva? Mas eu quero te dizer que o que Deus tem nos dado é muito maior do que qualquer trabalho secular poderia nos dar. Sabe, irmãos, e é exatamente essa consciência de reino que nós precisamos buscar, que nós precisamos ter. E crendo que através da nossa fé, através da nossa entrega, aquilo que Deus tem para fazer é muito maior do que a nossa mente, do que as expectativas humanas pode criar. A gente se apega em algumas coisas da nossa vida, em alguns momentos da nossa vida, em algumas pessoas da nossa vida, mas existem momentos que Deus vai nos desafiar a entregar tudo isso nas mãos dele. Vai doer? Sim. Pode ser doloroso? Sim. Mas a gente precisa exercer a nossa fé, crendo que aquilo que ele tem é infinitamente maior, é infinitamente melhor do que tudo aquilo que a gente achou que era bom para nós. Porque a gente acha que sabe o que é bom para nós. Irmãos, mas existe alguém que tem o mapa da nossa vida todo nas mãos dele, e ele sim sabe o que é melhor para mim e para você. Amém? E terceira coisa, toda entrega tem um custo. Nessa hora ninguém fala amém, né? Toda entrega tem um custo, e aquilo que não nos custa não tem valor. Você concorda comigo? Aquilo que não nos custa, nós não damos o mínimo valor. 2 Samuel, eu não vou ler, a capítulo 24, vou fazer só um resumo apanhado aqui, a partir do verso 21, para você que está anotando, nos fala de um momento em que Davi ele havia desagradado ao Senhor, né, e Deus havia enviado um castigo para o povo, e então o anjo do Senhor, ele envia o profeta Gade para dizer para Davi que ele deveria construir um altar ao Senhor. Davi, então, em obediência, o que ele faz? Ele vai até a eira de Araúna, e quando ele chega lá no local indicado pelo profeta, então ele pede a Araúna para que venda a ele uma parte do terreno por um preço justo, para que então ele pudesse construir um altar e oferecer um sacrifício ao Senhor. E Araúna era um súdito de Davi. Então o que ele faz? Não, rei, de jeito nenhum que você vai pagar por isso aqui. Eu vou te dar a terra, o terreno, eu vou te dar tudo que o holocausto precisa, toda a madeira, eu vou te dar o novilho, eu vou te dar o trigo para você fazer a oferta de cereal, eu vou te dar tudo o que você precisa para construir esse holocausto em oferta ao Senhor. Só o que acontece? Davi, ele não aceita. Talvez muitos teriam aceitado na hora. Isso é de Deus, isso é Deus falando, olha que bênção, Deus já enviou a provisão. Mas Davi, ele não aceita a proposta, e ele propõe pagar o quê? Um preço justo. E essa frase de Davi, ela mexe muito comigo, porque ele diz assim, porque não poderia oferecer ao Senhor daquilo que não me pertence, e muito menos um holocausto que não me custe nada. E o que acontece? Ele paga um preço justo por aquele terreno, e ele edifica um altar e faz ali um holocausto, sacrifícios em adoração ao Senhor. Agora eu acho interessante, quer dizer, que essa questão era ali entre Davi e o Senhor. Era algo pessoal entre eles. Ninguém poderia fazer o que Davi tinha que fazer. E ele sabia disso. Ele sabia disso, por isso ele não aceitou que o outro fizesse aquilo que ele deveria fazer e nem pagar o preço que ele deveria pagar. Sabe, isso me levou a pensar que tem muito crente por aí que quer viver da entrega do outro, da unção do outro, da busca do outro, porque não está disposto a pagar o preço, não está disposto a edificar um altar em adoração ao Senhor, não está disposto a sacrificar nada para o Senhor. Mas o que não nos custa, não tem valor.
Eu não posso edificar um altar para Deus com uma entrega do outro. Eu não posso oferecer um sacrifício para Deus com algo que não me custe nada. Você concorda comigo que o valor de uma coisa, ele é diretamente proporcional ao quão importante para nós é a pessoa a quem nós estamos dando essa coisa? Sim ou não? Então nós demonstramos aos outros o quanto eles são importantes para nós, na mesma medida em que estamos dispostos ao quê? A abrir mão daquilo que nos é importante. E Deus, a todo momento, Ele está provando a nossa fé por meio da nossa entrega. Mas você sabe o que acontece? Essa geração, ela rejeita qualquer ato que demande algum sacrifício. Sim ou não, irmãos? Se escondendo atrás de uma interpretação equivocada, que é o que a gente vê muito hoje, sobre a graça. Defendendo a ideia de que como nós somos salvos pela graça, nós não precisamos fazer nenhum esforço, nenhum sacrifício ou nada que nos custe. Sabe, uma geração parasita, que só quer receber, que só quer bênçãos, sabe, que só vem diante de Deus, não para oferecer um holocausto, um sacrifício de adoração, mas muitos que só vêm na presença de Deus porque quer receber. Só vem à presença de Deus quando dá tudo ruim, só vai à presença de Deus quando o casamento está destruído, só vai à presença de Deus quando perde o emprego e entra em desespero, então vamos para a igreja, vamos buscar o Senhor. Você entende que nós estamos vivendo essa geração que é uma geração parasita, que não quer fazer nada em direção ao Senhor, que não quer ter trabalho nenhum, que não quer se doar em nada, que não quer se mover de forma alguma que lhe custe algo, que tenha algum sacrifício envolvido, estou fora, mas que quando a coisa rocha, quando a corda aperta, vem correndo para a igreja buscar o Senhor. Vem correndo para a igreja, faz propósito de oração, jejua, né? E está ali a semana de oração, todo dia vamos orar, vamos buscar a Deus. Por quê? Porque quer o quê? Receber, não entregar. Percebe? Percebe como muitas vezes nós somos tendenciosos em agir dessa forma? Em querer Deus, em querer buscar Deus, só quando as coisas estão ruins, só quando os momentos são os momentos de adversidade, porque quando está tudo bem, a gente não quer, a gente não busca, a gente não ora, a gente não vai para a igreja, não vai para o culto, a gente se enche de desculpas, se enche de argumentos. Então é uma geração, sim, irmãos, de crentes parasitas, que só quer sugar, que só quer receber, que só quer bênçãos. Mas o reino de Deus não é sobre receber, o reino de Deus é sobre entregar, é sobre entrega. A gente precisa permitir que o Espírito Santo vire essa chave na nossa cabeça. E deixa eu te falar, se Deus não nos der mais nada a partir de agora. Se Deus não abrir uma porta de emprego para você a partir de hoje. Se Ele fizer igual fez com o Jorge, fechar todas as portas. Fecha todas as portas. E se Ele não nos abençoar em mais nada, irmãos, eu me faço essa pergunta, será que nós ainda o serviríamos? Porque nós somos imediatistas também. Quando a gente tem um problema, a gente ainda acha que Deus tem que resolver agora, na nossa hora, é no nosso tempo, é do nosso jeito, porque se não for assim, eu já vi gente indo embora da igreja. Não, eu vim para a igreja, mas minha vida não mudou nada. O que eu estou fazendo aqui? Sabe por que a vida não muda? Porque você não muda. Sabe por que a vida não muda? Porque as suas atitudes não mudam.
Sabe por que a vida não muda? Porque só quer receber, mas não quer entregar nada para Deus. Irmãos, a vida não vai mudar. A vida não vai mudar. Porque o Evangelho de Jesus é sobre entrega. E Ele foi o maior exemplo disso. Ele nos deu, Ele nos deixou o modelo disso. Então a gente tem que parar de se esconder atrás dessa interpretação, sabe? Falsa de uma graça barata que está sendo pregada aí fora. E aqui você não vai encontrar isso. Você não vai encontrar isso. Tantos que muitos vêm e não ficam, sabe por que não ficam? Porque a gente não afrouxa os portões do reino de Deus para ninguém entrar. É por isso que não ficam. Sabe por que não ficam? Porque a gente não conhece a pessoa hoje e amanhã entrega isso aqui na mão dela, então não vou para essa igreja, que nessa igreja não tem oportunidade. Você entende? É por isso que não fica. É por isso que não fica. Porque hoje as pessoas, infelizmente, irmãos, muitos estão em busca só de receber bênção, ser abençoados, aparecer de alguma maneira, né? E se não tem isso, Jesus não serve. Se não tem bênçãos, as bênçãos que essas pessoas criam na cabeça delas que são as bênçãos, porque a maior bênção nós já recebemos, que é ter uma vida transformada, né? Que é ser salvos, que é ser redimidos, resgatados do poder das trevas. Eu desconheço bênção maior do que essa, porque nós estávamos destinados ao inferno, mas Ele nos resgatou do império das trevas, e Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor, e bênção maior que essa não há. Mas as pessoas criam uma mentalidade de bênção, e quando elas vêm para a igreja, muitas vezes com aquela expectativa errada, e elas chegam num lugar onde elas não encontram aquilo da forma que elas queriam, que elas gostariam, ou que elas pensavam que mereciam, porque ainda tem isso, né? Nós ainda nos achamos muitas vezes que somos tão merecedores. E por que que Deus não abençoa? Por que que Deus não abre as portas? Porque em vez de receber, Deus Ele está requerendo a nossa entrega. Nós é que precisamos nos entregar a Ele. Nós é que precisamos nos entregar à vontade dEle para nós. Não é ficar esperando Ele entregar mais do que Ele já entregou por nós. Sabe, queridos? Então, no tocante à redenção e salvação, realmente nós não poderíamos fazer nada. Por isso, Jesus veio e Ele pagou o mais alto preço por nós. Jesus é o nosso maior exemplo de entrega. Porque Ele se entregou para morrer em nosso lugar. Ele deu a sua vida e o preço foi o preço de sangue. 1 Pedro 1,18 diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então, o preço da redenção, o preço da salvação, Ele pagou por nós, amém? Mas o preço de vivermos pelo Evangelho, nós temos que pagar, porque essa conta é nossa. Existe sim um preço. O que nós não poderíamos fazer, Ele pagou por nós. Ele abriu o caminho para nós. Então, o preço da redenção e salvação, Ele pagou por nós. Mas o preço de vivermos pelo Evangelho, nós temos que pagar. Essa conta é sua, essa conta é minha. Então, a salvação é de graça, como diz Billy Graham, mas ser discípulo custa tudo que você tem. Amém, irmãos? Nessa hora você diz amém. Lucas 14:33 diz assim: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia, renúncia está ligada à entrega, a tudo quanto tem. É o que, irmãos? É quase tudo? Não. É tudo, tudo. Que não renuncia, que não entrega tudo quanto tem, não pode ser
meu discípulo. Esse é o evangelho do reino. Esse é o evangelho verdadeiro da graça de Deus. Não esse que está sendo pregado aí fora. Então existe um custo para viver por esse evangelho, irmãos. E nós temos que pagar esse preço. Não o preço da salvação, repito, tá, irmãos? Não vai dizer que eu estou dizendo aí agora que você tem que pagar preço para ser salvo. O preço da salvação foi pago. Mas o preço de viver por essa palavra, nós temos que pagar. Tem um custo. Toda entrega tem um custo. Jesus disse, você quer me seguir? Você quer me seguir? Então, você precisa renunciar tudo que você tem. Porque se você não fizer isso, você nunca será meu discípulo. Você não tem condições de ser meu discípulo. Então, nós manifestamos a Deus a sua importância para nós, pelo valor das coisas que estamos dispostos a entregar por Ele. Deus mostrou o seu amor por nós, entregando Jesus para morrer no nosso lugar. E a única forma de nós demonstrarmos a Deus a nossa gratidão é através de uma vida de entrega a Ele. Não tem outro meio, irmãos. Não tem outro caminho. Deus requer de nós tudo. Deus requer de você tudo. Toda a sua entrega. Não pode ficar nada de fora. É tudo que você é. É tudo que você tem. Isso Deus requer de nós. A nossa entrega nos levará ao nosso destino. Parece que quando nós abrimos mãos de algo que nos custa, a gente tem aquela sensação que ficou no prejuízo, sim ou não? Mas a verdade é que toda entrega que nós fazemos nos levará ao nosso destino profético. Amém? Quando nós entregamos a Deus aquilo que nos custa, talvez as suas vontades, os seus sonhos, não é? A gente canta, te entrega os meus sonhos. Será que a gente entrega mesmo, irmãos? Hã? Te entrego tudo. Será que a gente entrega mesmo? Sabe, mas quando nós entregamos tudo aquilo que nos custa ao Senhor, nós precisamos confiar que essa entrega nos levará ao nosso destino. Quando Joquebede entregou Moisés dentro daquele cesto no Nilo, a sua entrega gerou um libertador. Ela entregou um bebê. E por causa da atitude de fé daquela mulher, a atitude de fé dela, de entrega dela, gerou um libertador que libertou todo o povo. A entrega de Jesus na cruz cumpriu o propósito da salvação e redenção. Eu quero te dizer que talvez o que está entre você e o seu destino profético é uma entrega que Deus está requerendo. Eu vou repetir. Talvez o que está entre você e o seu destino profético é uma entrega que Deus está requerendo de você. Percebe então que para você sair daqui e chegar aqui no meio, existe uma entrega que Deus está requerendo de você? Ou você entrega, ou você não alcança o seu destino profético. Se eu não tivesse entregado lá atrás as minhas vontades nos pés de Jesus e cedido para Ele, eu não estava aqui hoje, vivendo o chamado de Deus para mim, porque foi para isso que Ele me chamou. Eu não estaria, irmãos. Estaria em qualquer outro lugar, talvez perdida até. Então, talvez entre você e o seu destino profético, o seu chamado, não é assim que a gente fala? O seu propósito, talvez entre você e o seu propósito, existe uma entrega que Deus está esperando que você faça, para que você alcance este lugar. Pega isso para a sua vida. Pega isso para a sua vida, porque isso vai te trazer clareza sobre muita coisa de talvez você não está alcançando aquilo que Deus tem para você. De talvez você está vivendo uma vida ali
andando em círculo o tempo todo. Não sai do lugar, porque Deus está requerendo algo de você que você está resistindo a entregar. E isso será por pura perda e prejuízo. Não adianta eu saber o que Deus tem para mim. Não adianta você saber o que Deus tem para você, se você não estiver disposto a entregar o que Ele quer de você. Entendeu, irmãos? Não adianta você saber que Deus, às vezes a gente corre muito atrás de saber o que Deus tem para mim. Eu preciso saber, eu preciso ter revelação do que Deus tem para mim. Qual que é o propósito de Deus para a minha vida. Mas não adianta você saber o que Deus tem para você se você não está disposto a entregar aquilo que Ele quer de você. É a entrega. É a nossa entrega que nos gabarita para entrar neste lugar. É a sua entrega que te gabarita para entrar neste lugar de Deus, do propósito, do chamado dele para você. Senão, irmãos, nós vamos viver uma vida medíocre, um cristianismo medíocre. E não vamos cumprir o propósito de Deus para nós. Porque, na verdade, tudo depende de nós, porque Deus está pronto. Tudo que Deus tem para nós, tudo que Deus tem para a sua vida, está pronto, mas depende da nossa entrega. Se Joquebede tivesse retido Moisés, escondido Moisés, talvez aquele povo não tinha sido liberto da forma que foi, no tempo que foi. Eu sei que Deus providenciaria um escape, mas você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Você entende? Que um libertador foi gerado por causa da entrega de uma mãe. Então a nossa entrega, muitas vezes, ela não está limitada só a nós, mas a abençoar outras pessoas. Entende que quando Deus chamou Abraão e disse que faria dele uma grande descendência, e quando Deus dá o filho dele para ele, o filho da promessa, Deus diz para ele: pega o menino, sobe lá no monte e sacrifica o menino para mim. Deus pediu, olha só. E sabe por que Deus cumpriu essa palavra na vida de Abraão? Porque Abraão entregou aquilo que Deus requereu dele. Abraão pegou o menino, o filho da promessa, e levou lá, e quando ele ia fazer o que Deus disse, o anjo interrompeu: não precisa fazer, Deus agora sabe. Por isso, Abraão deu condições de que a promessa se cumprisse, porque ele entregou para Deus aquilo que Deus requereu dele. Entende, irmãos? Isso é muito sério. Então, toda entrega que você fizer ao Senhor, não é em vão, porque ela está te levando ao seu destino profético. Ela está te conduzindo ao propósito de Deus para a sua vida. Então não retenha, por mais difícil que seja, por mais dolorido que seja, entrega aquilo que Deus está pedindo a você. Fica de pé no seu lugar. Para finalizar, eu quero te dizer que toda entrega tem recompensa. Agora você diz amém, irmão? Toda entrega tem recompensa. Não é que nós estamos esperando algo quando nós entregamos ao Senhor. Não é uma barganha. Mas nós precisamos crer que tudo aquilo que nós entregamos a Deus nos gerará frutos. Toda entrega tem recompensa. Quando Joquebede entrega Moisés dentro daquele cesto no rio, ainda que como um ato de fé, ela não sabia o que ia acontecer. Ela nem imaginava. E de repente Moisés vai parar onde? Nas mãos da princesa, filha do faraó, que baixou o decreto de morte para os meninos hebreus. E aquela mulher ama aquele bebê. Parece uma coincidência? Não, é Deus trabalhando a seu favor. Percebe? Percebe que tudo aquilo que a gente entrega nas mãos dele, Ele vai fazer com que a nossa entrega venha nos beneficiar. Percebe isso? Ele foi parar dentro da casa do faraó. Lá naquele lugar. E quando a irmã de Moisés, que estava acompanhando o cesto,
Ela vê que ele caiu nas mãos da princesa. Ela chega lá: você quer que eu chame uma ama hebreia para cuidar dele? Ela: sim, pode chamar. Então ela chama a mãe de Moisés para cuidar dele. E ela não teve somente o seu filho de volta nos seus braços, mas ela também teve proteção a partir daquele dia, porque todos os meninos estavam sendo perseguidos para ser mortos. Ela teve proteção, e ela teve provisão, ela teve uma pensão para cuidar do próprio filho dela. Isso é recompensa para aqueles que obedecem e ouvem a voz de Deus e entregam para o Senhor aquilo que Ele está requerendo. Deus faz com que aquilo dê voltas e contribua a nosso favor. Eu quero que você feche os seus olhos agora. Senhor, que o Senhor venha, Senhor Jesus, sobre nós, sobre cada coração aqui nesta noite, Senhor. Deus, uma certeza eu tenho, é que essa palavra, ela foi de encontro a todo o coração que está aqui nesta noite. E nenhum ficou de fora. Porque todos nós temos entregas a fazer ao Senhor. Todos nós temos entregas a fazer ao Senhor. Ainda que em níveis diferentes, de formas diferentes, em tempos diferentes. Mas todos nós somos desafiados a fazer entregas ao Senhor. E eu não sei, mas o Senhor conhece cada coração que está sentado aqui nessas cadeiras nesta noite, Pai. E que o Senhor traga agora, Senhor Jesus, a memória de cada um deles. Aquilo que o Senhor já está requerendo há algum tempo. E que muitos estão retendo aquilo que o Senhor está pedindo. Fale com Ele agora, querido. Fale com o Espírito Santo agora. Talvez você entrou aqui nesta noite procurando receber alguma coisa de Deus. E eu quero te dizer que Deus estava te esperando a sua entrega para Ele. Ele está esperando você dar o primeiro passo em direção a Ele e entregar a Ele aquilo que Ele está demandando de você. Feche seus olhos, não se disperse agora. Permita que essa palavra entre no seu coração, porque você sabe o que Deus tem requerido de você. Talvez assim como eu, você também tem fugido de Deus. Desista. Porque Ele vai te pegar na curva. Desista. Desista de encontrar outros caminhos para fazer com que os propósitos dele se cumpram em você. Não há outro caminho. O caminho é um caminho de entrega. E cada vez mais serão entregas ainda maiores. Serão entregas ainda maiores. Talvez você precise entregar o seu orgulho hoje aqui nesse altar. O seu orgulho. A sua prepotência de muitas vezes querer tomar as rédeas da sua vida e dirigir os seus passos. Talvez é essa entrega que Deus está requerendo de você hoje. Então fala com Ele aí no seu lugar.